Convidamos para ocupar o seu lugar ao centro do palco o candidato a governador de Minas Gerais pela Rede Sustentabilidade, João Batista Maris Guia. O candidato tem 10 minutos para a exposição das propostas de governo, podendo dividi-los com o candidato a vice, se ele estivesse aqui presente. Com a palavra, o candidato João Batista Maris Guia. Boa noite. Boa noite a todos. Meus cumprimentos à FIENG Regional, na pessoa da sua jovem presidente. Meus cumprimentos ao Grupo JM de Comunicação por essa iniciativa felicíssima, que gostaria muito que pudesse ser imitada por todas as demais regionais, como uma contribuição ao debate democrático. Meus cumprimentos ao meu amigo Paulo Pial, prefeito de Uberaba. Meu abraço fraterno a meus irmãos Sueli e Gilberto Vasconcelos, companheiros, irmãos fraternos de mais de 50 anos. Meus cumprimentos aos companheiros da rede e muito obrigado pelas presenças e cumprimentos aos prefeitos aqui presentes. Eu começo com um elogio aos meus colegas candidatos a governador que estão presentes. Já os cumprimentei e lamento que o governador de Minas Gerais dê um testemunho negativo de descompromisso democrático e republicano na forma da sua ausência. A propósito, governos ausentes e invisíveis, é natural um governador ausente de um momento nobre como esse, de um debate democrático. Aliás, não é novidade, não é a primeira vez. Gostaria também de registrar, na linha do protesto justo que a presidente regional da FIENG fez, que nós defendemos, através da rede, uma reforma política verdadeira. O voto distrital misto, na modalidade alemã. Na Alemanha, um país muito desenvolvido e rico, um candidato a deputado federal distrital gasta, em média, 30 mil euros durante uma campanha, 150 mil reais, e não 5 milhões de reais, como é habitual nas viciadíssimas eleições brasileiras. Isso tem que mudar. Defendemos também o fim da reeleição e mandatos executivos de vereador a presidente de 5 anos, sublinho, sem a reeleição. Preferencialmente, 2 mandatos parlamentares consecutivos, não mais do que 2, como modo de controle da tendência poderosa à formação de oligarquias parlamentares que, com o passar do tempo, fazem mais do mesmo e não outra coisa senão mais do mesmo, como o triste testemunho que nós temos hoje, provavelmente como a pior legislatura que jamais o Congresso Nacional, em toda a sua história, fez, sacrificando o país. São algumas das ideias principais. Bem, não é novidade que Minas Gerais padece hoje uma profundíssima crise fiscal. Nós vamos ter oportunidade, em outras ocasiões, de debates diretos com os demais candidatos. Meu ex-aluno e amigo, Antônio Anastasia, começo daí. O governo tucano, de 2011 a 2014, claro que tem também as suas virtudes, mas pegou a economia brasileira crescendo, não por méritos da gestão da economia pela via do governo de Minas, pegou as receitas crescendo, mas se vocês conferirem os dados do estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que contratou equipes que fizeram um estudo comparado das economias e da crise fiscal de todos os estados brasileiros, vocês vão comprovar que, de ano a ano, o governo Anastasia aumentou seguidamente os gastos com inativos e ativos, ao ponto de comprometer 87% do total das receitas correntes livres com as folhas, em frontal desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Isso deduzindo-se os 9% da contribuição dos servidores, cai para 78,4%. Somente a Polícia Militar, não que não mereça altos salários, teve um reajuste, Paulo, de 97% em 3 anos, contra uma inflação acumulada no quadriênio de 20%. Todo mundo que estuda economia sabe, em fases positivas do ciclo
quando a economia está crescendo, os governos não devem conceder aumentos acima da inflação e não aumentar o custeio acima da inflação, para fazerem superávit fiscal, e isso Fernando Henrique Cardoso estava coberto de razão com os fundamentos macroeconômicos da economia brasileira, que, aliás, foi uma ótima herança deixada à era subsequente dos governos do PT com Lula. Não houve herança maldita alguma, a economia estava equilibrada, com os fundamentos macroeconômicos em funcionamento, a inflação controlada, com metas de inflação, superávit fiscal de 3,5% e, além disso, câmbio flutuante e respeito à lei de responsabilidade fiscal. O primeiro governo Lula foi muito bem sucedido e exemplar, exatamente porque observou esses fundamentos e até aumentou o comprometimento do superávit fiscal para 4,5%, coisa que Dilma Rousseff desconheceu e fez o contrário, coisa que Pimentel, em Minas, fez exatamente o contrário. Então, nós temos hoje um problema que começa no governo de Antônio Anastasia. Gastou muito, gastou mal, permitiu que a Polícia Militar, que hoje tem um orçamento maior do que a educação, com 43 mil policiais na ativa, 37 mil aposentados, um coronel que ganha R$ 32.700, não sou contra ganhar, mas aposentar aos 48 anos de idade, eu tenho 70, estou na ativa, estou no trabalho e quero mais 10 anos de trabalho. Não que não mereça, mas a sociedade não suporta. E pior, ainda permitiu-se a permanência de uma lei que data do período Aécio, de contagem do tempo ou averbação de quem trabalhou fora da Polícia Militar, contar o tempo e aposentar. Anastasia, além disso, não fez nenhuma proposição estratégica de diversificação da economia mineira. Tanto é que permaneceu uma economia de commodities, de grãos, inclusive o café, e, sobretudo, de mineração, sem nenhuma diversificação. Quando vem a crise, já em 2013, o governo dele estava completamente despreparado para enfrentar a própria crise. Resultado, 1.250 obras abandonadas e o início do déficit fiscal, que chegou a quase 9 bilhões de reais, herança para Pimentel. Mas Pimentel conta uma história curiosa. Herdou a herança, só olha pelo retrovisor, mas deixa de contar duas outras histórias verdadeiras. Que ele herdou do governo dele, federal, Dilma Rousseff, uma situação de inflação de 11%, a dívida federal em relação ao PIB de 77%, explosivos, a volta da pobreza e a queda da renda média do trabalhador brasileiro, dentre outros indicadores negativos. Isso caiu no colo dos governadores no dia 1º de janeiro de 2015, que é causa também que explica a crise dos estados. E a causa fundamental, que Pimentel não conta, que ele não tomou nenhuma providência de ordem fiscal para melhorar a situação da crise em Minas Gerais. Ao contrário, numa prova que não é um problema de cultura do PT, é que o governador do PT do Ceará e o governador do PT do Piauí fizeram exatamente o que Pimentel condena e não fez. Fizeram o teto de gastos, só que para 5 anos. Cortaram pesado no custeio, cortaram cargos em comissão, reduziram o número de secretarias, fizeram auditoria da folha, fizeram reforma patrimonial, fizeram o para-casa básico da reforma fiscal, que, aliás, o secretário da Fazenda do Ceará, que eu gostaria muito, sendo eleito, que ele pudesse estar na minha equipe como um colaborador, disse: ajuste fiscal e privatização são assuntos pós-ideológicos, nem de esquerda, nem de direita, é uma questão de escolha racional, medindo as consequências para o bem ou para o mal. E Pimentel não fez nem o pacto com o governo federal para promover o ajuste fiscal. Resultado, sabe qual é o déficit hoje estimado? 32 bilhões de reais, incluindo 8 bilhões de débitos aos 853 municípios. No caso de Uberaba, provavelmente um débito de 80 milhões, se é que não já aumentou. Aproximadamente isso que eu estou vendo, que já está tendo impacto na sua receita, na sua folha, ou seja, ele distribuiu muito o quê? Crise aos municípios, que renda, crescimento, investimento, ambiente de negócios, confiança jurídica em negócios, pactuação com empresários. Nós temos 12 universidades federais em Minas Gerais, uma delas aqui. Não há aproximação estratégica entre inteligência, ciência, tecnologia e capital, indústria em Minas Gerais, a não ser por iniciativa bilateral isolada. Não há aproximação significativa, governo, indústria, governo, economia privada, governo, mercado privado. Eu sou um homem de centro-esquerda. O que é isso? Eu defendo capitalismo, economia de mercado e ponto. Como? Capitalismo com risco.
capitalismo com investimento, capitalismo com inovação, capitalismo com investimento em produtividade, participação dos trabalhadores na distribuição dos rendimentos da produtividade, capitalismo que respeita a questão ambiental, que são perfeitamente compatíveis, absolutamente compatíveis. O resto é discurso ideológico. Não defendo o capitalismo de tutela, não defendo pseudo-empresário cartorial, que quer isenção fiscal. Isenção fiscal é privilégio. Aliás, por falar em privilégio, outra coisa Anastasia e Pimentel não fazem, senão promover privilégios em Minas Gerais. Eu vejo agora que os desembargadores... Tempo vencido. Venceu o tempo? Venceu o tempo. Então vou respeitar. Tá certo. Neste momento, vamos dar início ao segundo módulo do diálogo político, que é a de questionamentos. Vamos sortear o tema proposto pela produção do evento e o candidato terá 5 minutos para a resposta. Candidato, o assunto que o senhor estava falando aí. As suas propostas para gestão pública. Então, vamos lá. Se eu for eleito, no primeiro dia, eu corto 25% dos cargos em comissão e não tem nenhum problema de fazê-lo. Os demais serão profissionalizados, do modo como eu fiz quando fui secretário de Estado de Educação. Nunca perguntei partido em quem votou e levei Minas Gerais do 5º lugar ao 1º lugar nacional em qualidade do ensino e do aprendizado. Eu sei fazer isso e tenho coragem para fazer isso e tenho coragem para falar. Privilégios, poder judiciário, com todo respeito, vários juízes foram meus alunos. Não é razoável que um desembargador ganhe R$ 52.500 de remuneração média, como está agora publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é razoável que outros poderes ganhem isso. Isso se chama, entram pela meritocracia, viram aristocracia, que se degenera em oligarquia, que vira uma tirania. Tiranizam o orçamento. Quem governa o orçamento em Minas são as castas, não é o governador. Eu vou governar o orçamento. Vai ser orçamento base zero. Tudo vai ser renegociado. Às claras, com a imprensa, alinhar com os empresários, alinhar com os prefeitos, que eu não nasci ontem, sozinho eu apanho de todos, mas bem alinhado com a sociedade, nós vamos mudar isso. E alinhados com os governadores em todo o Brasil, porque o problema é nacional. Além disso, eu vou reduzir de 21 para 15 secretarias, e muito estimulado a reduzir para 12, sem eliminar nenhuma política pública significativa, mas agregando 2 ou 3 em uma só secretaria. Reforma patrimonial. É a empresa imobiliária mais incompetente do planeta, chama-se Estado de Minas Gerais. Fazendas, prédios, salas, imóveis, lotes, não sabe o que tem e gasta com custeio. Vigilância, água, luz, gás, funcionários. Botar isso em leilão público, essa reforma patrimonial, eu imagino uma receita de até 2 bilhões ao longo de 4 anos e uma economia de custeio fantástica. Auditoria da Folha. Vocês sabiam que há funcionários no Estado que ganham R$ 950 de diária? A minha diária de campanha é R$ 180. Eu sou de classe média alta, eu fico em um hotel com diária de R$ 75. Hoje não, hoje eu vou ficar muito bem, vou dormir muito bem na casa da Sueli e do Giba. Ponto. Mas, em geral, é assim que é a minha campanha no dia a dia, não faço mais do que a minha obrigação. E sou de classe média alta. Nós vamos fazer isso. Vou negociar com os poderes legislativo e judiciário. Orçamento base zero, corte linear, nenhum reajuste, nem pela inflação no primeiro ano. O que eu digo na campanha em todos os públicos e diante de professores ou diante de funcionários públicos? 1 ano de suor e lágrimas. 1 ano para colocar em dia salários. 1 ano para conseguir pagar ao professor o piso nacional de salário. Isso se o governo federal fizer a reforma previdenciária e a reforma tributária, que são estruturadoras. Sem isso, a crise fiscal dos estados se renova. Então, temos que alinhar com o presidente da República. Eu quero a Marina Silva, mas se Haddad ou Bolsonaro forem eleitos, eu sou um democrata e republicano, eu vou respeitar a soberania popular. Vou lá negociar para resolvermos um problema chamado crise fiscal do Brasil, que rebate nos estados e nos municípios. Pacto federativo, mas com reforma tributária. Temos que enfrentar o problema. Da área do crescimento econômico, vamos regionalizar Minas em 24 territórios de governo descentralizado, participativo. Eu virei aos territórios, eu virei negociar com prefeitos e empresários para retomar o crescimento econômico, e a minha linha é a seguinte: a alíquota de CMS, vou nivelar com Goiás, vou nivelar com São Paulo, baixar alíquotas e negociar com os empresários, igual a Coreia do Sul. Vocês investem mais, aumentam a produtividade, produzem mais, a arrecadação vai subir e a alíquota vai descer.
um sistema de vasos comunicantes, até termos alíquotas baixas, que a galinha dos ovos de ouro chama-se investimento. E quem faz investimento é empresário. Quem gera riqueza e emprego não é Estado, é empresário. O Estado cria um ambiente favorecedor, adota estratégias como eu quero adotar. Em torno de cada universidade federal, um centro de negócios baseado em alta tecnologia. Vou dar um exemplo para terminar e não furar o tempo. Café. Nós somos o maior produtor mundial de café, e Minas o maior dentro do Brasil. Mas quem mais produz café nobre processado industrialmente e vende é a Alemanha e Itália. Eu quero a Alemanha e Itália em Minas Gerais produzindo café. Aqui no Triângulo Mineiro, no sul de Minas e no Jequitinhonha. Ou seja, governo a serviço do interesse público, junto em parceria com empresários, o BDNG com carteira para o agronegócio, o BDNG com carteira para a agricultura familiar, o BDNG com carteira para o pequeno produtor, o pequeno comerciante, são os que mais geram empregos. Isso não existe em Minas Gerais. Nós vamos retomar o crescimento e praticar desenvolvimento sustentável num ambiente de confiança, de combate total à corrupção. Aliás, Aécio Neves não podia ser candidato, porque é um corrupto. Pimentel não podia ser candidato, não acuso, porque ele tem a chance da defesa. Candidato. Convidamos agora o jornalista Alexandre Pereira, titular da coluna Cá Entre Nós, do Jornal da Manhã, para que, em 30 segundos, formule a sua pergunta ao candidato João Batista Marisguia. Boa noite a todos. Candidato, a Advocacia Geral do Estado entrou com ação no STF, o Superior Tribunal Federal, junto com outros 16 estados, apontando aí divergências de repasses feitos para o Fundo de Participação dos Estados. A suspeita é de que os valores de aproximadamente aí 3,5 bilhões de reais ao ano não tenham sido repassados corretamente, pelo menos aí nos últimos 5 anos. Para Minas, o ônus seria equivalente a 980 milhões de reais. Na sua opinião, essa estratégia é uma justificativa dos gestores para o atraso e parcelamento dos salários do funcionalismo e dos repasses às prefeituras, ou é uma realidade? O candidato tem 5 minutos. Digamos que esse aspecto especificamente tem alguma razão de ser. Entretanto, um governador, quando é candidato, ele sabe a realidade do Estado que ele quer governar. Quando ele assume, ele tem o dever ético-político de conhecer a realidade que ele herdou. Se ele assumiu sabendo a realidade como ela é, o tempo da crítica ao real passado é o tempo da campanha. O tempo daí é governar para resolver problemas sem olhar pelo retrovisor. Pimentel olha pelo retrovisor há 3 anos e meio e esqueceu de olhar para frente. É um problema sério de dissonância cognitiva com o mundo real. Escolha que ele fez. O problema fundamental não é só essa eventual perda. O problema são as perdas da Lei Candir. Desoneraram as exportações em cima de um Estado que deixou de ser um Estado muito industrializado para ser um Estado produtor de commodities com peso específico inaceitável da mineração, e uma mineração, em geral, predatória, que ela não preserva o meio ambiente, não sou contra a mineração, ela não faz diversificação produtiva, ela não investe em produção, agregação de valor para exportação. Não faz isso em Minas Gerais, porque não tem governo, porque não tem 55 deputados representando lá em Brasília a posição de Minas, porque não tem 3 senadores representando em Brasília a posição de Minas. Então, Lei Candir significou perda, 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 perda. No início, nós receberíamos 50% do que antes recebíamos, que era 100%. Com o tempo, caiu para 30%, caiu para 25%, caiu para 20%. Perdemos, perdemos e perdemos. Aliás, a Aécio deixou ir embora a 2ª fábrica da Fiat Chrysler, a mais avançada tecnologicamente do mundo. A fábrica de tinta acrílica que estava em Betim foi para Camaçari. Nós perdemos agora até um pedaço da Martins de Uberlândia para Goiás. Perdemos mais de 30 agroindústrias para Goiás. Perdemos indústrias para São Paulo. Perdemos crédito de CMS para o Espírito Santo. As empresas de comércio exterior do leste mineiro e do Vale do Aço, todas migraram de Minas para o Espírito Santo. Perdemos, perdemos e perdemos. E viramos uma economia de commodities. O que salva Minas Gerais, hoje, é o agronegócio, a pujança do agronegócio, que, aliás, os governos de Minas nem sabem direito o que é.
nem sequer importam muito com isso, infelizmente, ao invés de estarem juntos como parceiros. Esse é o quadro. E a propósito de Advocacia Geral do Estado, com todo o respeito que merecem os advogados, quando eu falo de castas, para ser justo com o Poder Judiciário que eu critiquei, com o Poder Legislativo que eu critiquei, eu quero estender a Advocacia Geral do Estado. Tem vários ex-alunos meus lá, mas não é razoável ter uma remuneração média superior a R$45 mil. Não é razoável. Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Suécia. O Brasil é um país desigual, Minas é um país desigual. Castas aumentam a desigualdade social, castas são contra a democracia, castas são contra o republicanismo, castas é um sinal de autoritarismo e de atraso político. Aliás, Anastasia e Pimentel são muito parecidos nesse sentido. São espécie de sentinelas do atraso político, que não dizem não às castas, não dizem não a quem já tem poder. Isso é típico hoje da prática da política em Minas Gerais. Aos 70 anos, eu que estaria agora escrevendo meus 2 livros numa bela universidade americana, convidado pela Marina Silva, pensei, conversei com a minha mulher, meus filhos, meus amigos, disseram, é loucura santa, mas vá em frente. Estou aqui porque eu sou brasileiro, sou mineiro, é a minha terra, a gente tem paixão por isso, eu aprendi, sei governar, sei tomar decisão, não sou melhor do que ninguém, calço as sandálias de São Francisco da humildade todo dia e não é fácil, mas estou muito feliz com a escolha que eu fiz. Ajudar meu país, ajudar o Estado, eu aprendi muito na vida, alguma sabedoria eu aprendi. Eu já fui muito de, por assim dizer, Jó. Hoje eu estou mais para Salmos, e não abdiquei dos valores da minha época da juventude, a minha doce juventude do Vale Verde, daquelas paixões, daquelas ideias, eu e o Giba trago no coração. E essa paixão eu quero colocar com a razão, aprendizado de vida para ajudar Minas Gerais a sair desse beco sem saída. E isso passa pelo diálogo, mas também por um certo conflito civilizado com o poder das castas e os privilégios das castas, entre elas a Advocacia Geral de Minas Gerais. Espero que os outros candidatos falem sobre isso, que virou um tema proibido, só eu falo. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Alexandre Pereira. Convidamos agora o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços, José Peixoto, para, em 30 segundos, formular a sua pergunta ao candidato João Batista dos Mares Guia. Parabéns por ter vindo. Muito obrigado. Né? Eu, evidentemente, entendo que há um pouquinho de controvérsia no sentido de que o senhor disse que o Lula fez um bom governo, porque eu acho que o descaso e o caos começou no governo do Lula. Me preocupa também, embora as suas palavras são bem colocadas, que o governo do seu partido apoia os partidos de esquerda, o PT, PSOL, etc. Me preocupa também, senhor candidato, que o senhor trabalhou para o atual governador. Nas campanhas, o senhor esteve trabalhando para ele. É fato e é conhecido no mundo inteiro que países que tiveram esse tipo de apoio pelo marxismo, Camboja e outros mais, né, Venezuela, esses países estão na miséria e estão num caos econômico de dar dó. Esses elementos que receberam apoio do seu partido e dos partidos que o senhor apoia vão estar junto com o senhor agora, no seu dia a dia. Se o senhor for eleito, evidentemente que eles vão sentar do seu lado e pegar na sua mão. Me preocupa como que o senhor vai conseguir governar e implantar tudo isso que o senhor expôs aqui. O senhor tem 5 minutos, candidato. Me permita, parece que há um pequeno equívoco. O senhor deve estar se referindo, eu tenho 70 anos, tenho vários irmãos, o senhor deve estar se referindo ao irmão mais velho, de 76 anos, o Valfrido Silvino dos Mares Guia, que é lulista, que apoiou Lula, que apoiou Dilma, que apoiou Pimentel, que apoia Fernando Haddad. Eu não. Seu partido não? Meu partido é rede, não tem nada a ver com o PT. Pelo contrário,
a candidata mais hostilizada pelo PT na campanha de 2014, com calúnia, infâmia e difamação, foi Marina Silva, a candidata a presidente do meu partido. Nós não temos nenhuma aliança, nenhuma coalizão com o PT, mas não somos anti-PT, porque o PT inventou no Brasil, na era Fernando Henrique Cardoso, contra quem eles tentaram 39 impeachments. 39 impeachments. O PT tentou contra Fernando Henrique. O PT inventou o nós contra eles, que até hoje polariza, radicaliza e divide bastante o Brasil. Nós, ao contrário, defendemos uma coalizão, o senhor vai achar um pouco curioso, coalizão de centro-esquerda, centro e centro-direita. O Macron, presidente da França, lidera uma coalizão de centro-esquerda, centro e centro-direita. Merkel, que é a dirigente que eu mais respeito hoje no mundo, de centro-direita, democrata cristã, lidera um governo de centro, centro-direita e centro-esquerda com o Partido Social Democrata. Convergem na economia de mercado, revolução tecnológica, aumento da produtividade, igualdade de oportunidades e estado do bem-estar social, que absolutamente nada tem de socialismo. Quem inventou a teoria do estado do bem-estar social foi Franklin Delano Roosevelt, 4 vezes presidente dos Estados Unidos, que não tem nada de socialista. Quando o senhor manifesta, de um modo muito elegante, por sinal, uma, não diria aversão, mas uma enorme preocupação em relação às esquerdas, se o senhor me permite, isso me parece que não é bom, que nós estamos precisando de unir o país. Nós precisamos de convergência, precisamos de diálogo. Se eu for eleito, eu terei governantes trabalhando comigo de todos os partidos políticos, de todos. Por exemplo, adoraria o Paulo Pial junto comigo, adoraria. O Paulo é de centro-direita, um liberal democrático coerentíssimo. Já não levaria o Marcos Montes, que eu gosto dele como pessoa. O Marcos Montes faz coisas boas, mas essa defesa que ele faz do refis, da anistia da dívida dos produtores rurais, isso vai contra a nação. 17 bilhões de reais a educação perdeu porque ele defendeu privilégios de novo. Por isso eu faço essa crítica pública a ele. Se ele estivesse aqui, eu faria do mesmo modo, e ele, como democrata, teria que ouvir a crítica e pensar sobre ela, para não repetir mais esse erro contra o interesse nacional. Então, essa história de comunismo, isso acabou há muito tempo. Socialismo, isso acabou há muito tempo, isso faliu planetariamente. Eu falei aqui em defesa da economia de mercado com a mais total transparência. Eu sou João Batista Maris Guia. As virtudes dos meus irmãos, infelizmente, não são as minhas. Mas se houver defeito de algum deles, também não são os meus defeitos. Aliás, por falar em irmão, o mais velho que morreu é um dos 17 melhores cientistas que o Brasil já teve, segundo a Academia Brasileira de Ciências. Esse eu tenho um enorme orgulho de falar dele. Sou muito amigo do Valfrido. Valfrido fez uma escolha pelo lulismo, escolha dele. Quando eu elogiei o primeiro governo Lula, porque foi muito bom mesmo, exceto um dado momento, quando começou o mensalão. O senhor sabe o que aconteceu? No dia 11 de agosto de 2005, o Lula mandou um ministro me procurar em Belo Horizonte para eu voltar ao PT, porque eu fui fundador do PT em 1980, fui o primeiro deputado eleito, escolhido 4 anos o melhor deputado do Estado, o Paulo sabe disso. Deixei o PT em 1985, há 20 anos atrás. Perdão. Tempo esgotado, candidato. Enfim, acho que esclareci a questão. Muito obrigado. O senhor tem mais 1 minuto. Aliás, José Peixoto, mais 1 minuto. Então, só completa essa história. Vai completar. O Lula pediu a esse ministro que me convidasse para voltar ao PT, para ser candidato a deputado federal, para liderar a bancada do PT na Câmara Federal. Claro que eu fiquei lisonjeado. Qual foi a minha resposta? Eu volto, que o governo está sendo muito bom, exceto o problema do mensalão, que é gravíssimo, que é inaceitável a corrupção. Se o PT reconhecer o erro, apontar os culpados e expulsá-los do partido, eu entro no PT novamente, me candidato a deputado federal e lidero a bancada. Até hoje eu não tive resposta. Aliás, eu tive uma resposta 9 anos depois, com a Operação Lava Jato, que revelou tudo isso que aí está. O Lula está lá. Eu só lamento que o Aécio Neves também não esteja lá, que todos que praticaram corrupção não estejam lá. Agora, quem é que criou o foro privilegiado no país? Foi a ditadura militar em 1969. A ditadura militar criou o foro privilegiado. Agora sim, tempo encerrado. Muito obrigado, presidente da CIU, José Peixoto. Obrigado, presidente. Encerrados os questionamentos, o candidato agora tem 3 minutos para suas considerações finais.
Uma vez mais, eu os cumprimento, dirigentes da FIENG, o Grupo JM de Comunicação, a todos vocês presentes. Eu aproveito para compartilhar aqui uma reflexão. Estão falando muito em primeira via, segunda via, terceira via ao governo. Não sei se a primeira via é o Anastasia, por quem eu tenho apreço pessoal, porque é um homem íntegro. Não concordo com o governo dele, mas é uma pessoa íntegra. Não sei se a segunda via é Pimentel, ou a ordem dos fatores não altera o produto, porque a primeira via e segunda via resultaram em Minas em 2 becos sem saída. Terceira via agora, o MDB, não o MDB do Paulo, porque tem pessoas nobres e boas no MDB, como tem em todos os partidos, mas esse MDB oficial, eu não sou terceira via, em hipótese alguma. Eu sou a novidade de cabelo branco e de barba branca, porque eu trago dentro de mim a paixão do Vale Verde da minha juventude, com alguma sabedoria que eu adquiri ao longo da vida. Eu quero ser a superação disso que aí está, porque isso tem nome, é atraso. É atraso. Esses que fizeram isso, eles não têm nem coragem moral para promover mudança, que eles promoveram as castas, eles promoveram a crise, eles não têm modelos de governança. Nós queremos um governo descentralizado, interiorizado, participativo, de diálogo, desenvolvimentista, para retomar o crescimento econômico. Agora, sem tutela, não concedo isenção fiscal, vou acabar com todas. Isenção é caso a caso para inovação tecnológica e criar parques tecnológicos no entorno de universidades. Não tenho nada contra mineração, mas vai ter que cumprir lei ambiental de maneira moderada, com um calendário para não matar a galinha dos ovos de ouro e diversificar investimento. Ótimo Nióbio aqui, mas vão contratar pesquisa em Campinas, contratar na Universidade Federal do Triângulo, contratar na Universidade Federal de Minas Gerais, e se forem tirar do resíduo do nióbio o lítio, que a indústria seja aqui no Triângulo Mineiro e não lá em São Paulo. Isso eu não abro mão. Isso, evidentemente, eu não abro mão, eu vou acompanhar, firme. Nós queremos mudar, coragem para mudar. 2 anos de suor e lágrimas. Com 1 ano, colocamos a casa em ordem do ponto de vista fiscal. Com 2 anos, retomamos o crescimento econômico, o meu grande sonho. Uma revolução na educação básica pública em Minas Gerais. E quero criar um nível após o ensino médio e abaixo do curso superior de 4, 5, 6 anos, como tem nos Estados Unidos e na Alemanha. Curso superior de 2 anos, com certificação semestral, tecnológico, voltado para jovens pobres das grandes cidades da periferia, para entrarem no mercado de trabalho e ali permanecerem com empregabilidade. É a melhor política de segurança pública, é a melhor política de equidade, isso é democracia e republicanismo. Capital com democracia, com republicanismo e equidade. É isso que nós queremos em Minas Gerais, paz e união. Terei pessoas de todos os partidos no meu governo. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado.